estou feliz de estar aqui de novo, quarta-feira. Estou aqui com o meu mestre aqui, um tremendo de um contador brilhante, doutor Jorge. Ele vai dar as considerações iniciais e nós vamos tocar o programa. Olá, doutor. Tudo bom? Com essa história de afastamento, tem um tempão que a gente não se encontra aqui, mas estamos aí para... Vocês não vão acreditar, o Jorge, né? Sabe o que ele fez? Ele passou um dia no escritório, começou essa pandemia, ele se escondeu na casa dele, não voltou mais, desapareceu. Aí, agora ele voltou, né? Legal, nós estamos felizes aqui. Mas é o seguinte, ele vai contar para vocês que tem muito imposto que não se paga, que está suspenso o pagamento. Pelo menos fizeram alguma coisa para a gente, né? Bom, diante de toda essa situação que é inusitada, né? Nós nunca vivemos isso aí, essa questão de pandemia, né? A gente sabe da história, né? Que afetou mundialmente aí no início do século passado, mas a gente está vivendo uma situação muito difícil em termos de economia e assim, as pessoas, infelizmente, não têm o que fazer por enquanto. As atividades estão retornando aos poucos, né? Aqui na cidade de São Paulo ainda tem muitas dúvidas e assim, a cada dia as pessoas vão se conscientizando de que até que se ache uma solução, por exemplo, como uma vacina, um medicamento eficaz, a solução é ficar em casa, é as pessoas evitarem, né, a aglomeração e tal. Então isso traz consequências, obviamente, consequências pesadas na questão da economia e tal. E o governo tenta ajudar de alguma forma, né? E a primeira tentativa de solucionar foi esse auxílio emergencial de R$600, né? Que ficou uma situação difícil de controlar, porque você sabe, muita gente que não tem direito, né? Porque qual é o sentido? Auxiliar as pessoas que ficaram sem trabalho, né? Principalmente pessoas autônomos, essas pessoas que têm trabalho, que não têm um trabalho fixo, né? São pessoas vulneráveis que trabalhavam de ambulante na rua e tal. Então, assim, a intenção foi de ajudar as pessoas com os R$600. Mas a gente sabe, né? Tem muita investigação de que muita gente que não precisava estão solicitando. Ainda bem que as autoridades estão conseguindo identificar muita gente que pediram o auxílio e que não tem direito para devolver. Eu entendi, mas eu estou preocupado aqui agora com aquilo que não precisam pagar. Vamos imaginar, eu tenho uma empregada doméstica em casa e tenho que pagar o imposto dela, lá sim. Aquele que já vem no protocolo inteiro. Claro. Então, mas é justamente nesse sentido que o governo estendeu um pouco esse auxílio também para os patrões, para as pessoas, né? Então, por exemplo, você falou do empregado doméstico. É claro que muitas famílias, patroas, acabaram dispensando as empregadas que estão em casa e tal. Mas a maioria delas fizeram um acordo de que a empregada não vem lá em casa, mas eu vou pagar metade do salário e vou continuar pagando os encargos. Então, por exemplo, as empregadas domésticas, a grande maioria, continuam sendo assistidas nesse sentido aí do INSS e o Fundo de Garantia, né, aquelas que são registradas. E o governo estendeu esse prazo. Isso foi postergado. Então, o INSS e o Fundo de Garantia relativo ao mês de março, abril e maio, né? Agora, o mês de junho, acabou de encerrar o mês de junho, não tem nenhuma notícia de que também vai entrar nessa postergação. Mas, referente a março, abril e maio, o pagamento do INSS e o Fundo de Garantia foi postergado para outubro, novembro e dezembro. Claro que vai ter que pagar,
E tem que pagar conjunto com o outro também? Que vai acontecer quando chegar em outubro, vão acumular 2 meses. Que droga! Vão acumular 2 meses, porque vem o referente a setembro. O que você aconselha? Se o cara tiver um pouquinho de dinheiro, paga logo? Quem puder, paga, né? Então guarda um pouquinho, né? Porque esse primeiro vai ser pago só lá em outubro. Então, outubro, novembro, dezembro. Como vão acumular os 2 meses, poderia guardar um dinheirinho e tal, já fazer uma reserva para pagar. A minha preocupação, eu vi um dia desse aqui, uma senhora falando, que ela tinha de optar ou pelo aluguel ou para despesa de casa. Ela não ia ter o que comer. Como é que fica? Ela vem de pagar aluguel, ela não tem renda nenhuma, tem os filhos. O que ela faz? Ela pega os R$700, mais alguma coisa que ela ganha de bico, e ela vai pagar aluguel? Não é esquisito? Então, assim, todas as recomendações nesse sentido é negociar, porque todo mundo está na mesma situação. O proprietário precisa entender que o inquilino está nessa de não ter renda. Então tem que negociar, joga para frente, espera um pouquinho, a hora que dá um desconto, joga para frente, ou seja, não é um momento, não é, de apertar nesse sentido, mas eu vou despejar, tá, porque ninguém está alugando também, ou seja, todo mundo tem que ceder um pouquinho, maneirar e tentar chegar. Mas Jorge, eu queria falar para você o seguinte, se porventura você não consegue pagar teu aluguel, e você está vendo que está pesando, tá? Você vai passar fome lá, teus filhos também. Tem de ir à Defensoria Pública, pedir para o juiz um advogado gratuito. Ele vai entrar com uma ação dizendo para o senhorio que, já que ele não quis dar um desconto expressivo, ou seja, pagar metade do aluguel, pedir para ele reduzir o aluguel nesse período de pandemia. E o juiz reduz. Às vezes chega até 70% de desconto, você acredita? Que bom. Um aluguel de R$3.000... Você pode pagar só 30%, R$900. Dá para fazer no período de pandemia, desde que você não esteja atrasado anteriormente. Então tem possibilidade de fazer. Mas além desse desconto, que mais que a gente tem de bom, de benefício? Nós queremos explorar você e não temos muito tempo. Então, essa questão da postergação dos impostos, isso aí foi concedido não só para os empregados domésticos, para as pessoas que são MEI, né, que são aquelas pessoas que são pequenos empreendedores, tudo bem, esse pequeno empreendedor que está inscrito no MEI, de microempresário, ele já paga um valor mínimo mensal, mas ainda assim também teve essa colher de chá, quer dizer, foi postergado também, vai ter que pagar lá na frente. Sim. Mas pelo menos a intenção é que se dê um respiro agora, não é? Nesse momento difícil, enquanto está tudo parado, as coisas estão retomando aos pouquinhos, mas ainda está tudo parado. E as empresas também tiveram esse benefício, não é? Quer dizer, com a intenção de ver se ameniza as demissões, não é? Quer dizer, na verdade, a medida provisória que permitiu essa postergação do pagamento não é um acordo para não mandar embora, típico um acordo de estabilidade, não é isso. Mas o governo, através do Ministério da Economia, entende que esse benefício, quer dizer, essa postergação, esse fôlego que foi dado para as empresas também precisam entender, o patrão precisa entender de que não dispensar os empregados. Mas tem hora que ele não tem para pagar, ele vai falir. Sim, como é que vai? Muita gente está parada. Então, assim, por isso que eu estou falando, não houve uma espécie de acordo de instabilidade. Mas está embutido aí nessa ação de postergar, né, o pagamento lá para frente, o entendimento, o negócio que for possível, manter também o que for possível das pessoas. Olha, o que eu noto é o seguinte, se mandar você embora sem justa causa, tem que pagar os 30%. Não tem jeito de multa. É 30%, né? Que tá dando. No fundo de garantia, 40%. 40%. Se eles pegarem e colocar como vale esse dinheiro dos 40%, você tem de depois abrir um processo e mostrar, porque não existe vale desse valor.
Porque a turma está fazendo, é esperta agora. Agora eles não ficam achando que vai passar o dinheiro, depois não vale. Relacionado com os 40%. A maioria Mas o que eu faço normalmente, entro com uma ação pedindo reintegração. Eles não podiam mandar embora, não tem cabimento isso daqui. Agora tem um detalhe, doutor, que é uma discussão. Por exemplo, tudo bem, o fundo, nós estamos falando do fundo de garantia, na questão do empregado que foi demitido, por exemplo, quando há essa demissão. Então, esse fundo de garantia, essa empresa adiou o pagamento do fundo de garantia lá para frente. Adiou desse funcionário que está sendo dispensado e adiou de todos os outros. E não vai pagar. Tá certo? Então, mas o que acontece? Se dispensar um funcionário... Ele vai ter de pagar. Entendi. O fundo de garantia relativo a essa pessoa que está sendo demitida... Ele vai ter que depositar. Tem que depositar. Tem que ser pago. Senão ele vai pagar uma multa lá na frente. Ele vai ter que pagar, vai ter que pagar agora. Por exemplo, ela dispensou esse mês, então, mesmo que o adiamento foi lá para os 3 próximos meses, a partir de outubro, ele vai ter que pagar agora, porque está dispensando essa pessoa. Eu vi um caso que eu acho importante falar para vocês. Um menino, a gente fala que é menino, ele ficou 9 anos trabalhando numa empresa. 9 anos. E ele tinha um problema de saúde que é irreversível. Tem uma doença crônica. E estava constando na ficha dele que ele tinha essa doença crônica. E quem fez constar na ficha foi a própria médica da empresa que ao admitir. Acontece que agora ela dá um laudo dizendo que ele está bem, que ele não tem nada. É um contrassenso. Se ele tinha uma doença crônica, é evidente que não pode mandar ele embora. Tá certo? Teoricamente uma doença crônica. Então, e aí eles pegaram e demitiram ele. E eu fui mais para frente ainda. Aí, de repente, em conversa com ele, ele contou que tinha um sujeito que tinha paradigma. Ele fazia a mesma função dele e o cara ganhava mais que ele. Aí eu já peguei e já vi que ele tinha mais direitos lá. Aí ele contou outro fato, que obrigavam ele a subir num lugar muito alto, sabe, para ver aqueles negócios dos refletores, sabe, assim, como se fosse um teatro, né? E não davam para ele o equipamento necessário para ele subir e não ter perigo. Esse é um problema sério. Né? E ainda ele contou mais, que o problema crônico dele era de alergia. E obrigava ele a fazer limpeza de aparelhos com pó. É insalubridade. Então, isso é o direito da insalubridade também. Eu não sei qual é o grau, mas é um grau também terrível. Outra coisa que ele contou é que no próprio cartão de crédito, o cartão de presença, ele fazia constar a meia hora ou 1 hora que ele tinha a mais que ele fazia. E simplesmente impediram ele de ter acesso ao cartão e a documentação dele. Mandaram embora e não deixaram ele pegar nada. Então, o que a gente está notando de verdade é que não é que a empresa está ruim das pernas, não. Eles são bandidos. É uma quadrilha isso daí, não é normal. Eu aconselho, quando acontecer um caso desse, na Polícia Federal e contar, porque não é normal eles porem a pessoa para fora, a pessoa está doente, a pessoa, eles pagam só pelo bar. Tinha mais uma coisa, tinha uns eventos, e cada evento que ele participava, ele ganhava R$ 170. Então, vamos imaginar que tinha um evento por semana ou 2, eles pagavam aquele evento dentro do olerite dele. Olha, trabalhou 2 eventos, 340, falou 3 eventos, tá, põe o valor. Sim. E esses valores não integraram o salário, ele trabalhava mais de 5 anos daqui. Então a gente está vendo que ele não tem direito só, digamos, tem direito a uma fortuna, chega a quase R$ 100.000. E a pessoa às vezes não sabe o direito que tem. Por isso que eu falo. Gente, advogado trabalhista, eles trabalham por êxito, paga-se ao final. O máximo que vocês têm que pagar é o perito, que é o contador, que nem o doutor José, que vai fazer os cálculos de quanto você tem direito. É o máximo. Depois, você vai ganhar na ação e o advogado vai ganhar os honorários dele. Não precisa ir buscar um advogado da justiça gratuita. Você pode pedir. Mas o correto, companheiro, é fazer direito, para você ter todos os direitos que você tem. Tem de ir lá e procurar lá na frente da Justiça do Trabalho um advogado especializado naquilo. Doutor, assim, hoje o que a gente percebe, e seus ouvintes com certeza vão concordar, é que a informação é muito divulgada, então as pessoas já têm noção assim, muito completa dos seus direitos. Então, por exemplo, essa questão que você está colocando. O empregado, ele trabalha, tem a marcação lá do ponto, né? Ele sabe que
por exemplo, não está sendo pago todos os direitos. Essa questão, por exemplo, de trabalho extraordinário, e se ele for constante, precisa fazer parte do salário para poder constar na base de todos os de férias, 13º e tudo, né? Hora extra e tudo. Então, hoje os empregados, a grandíssima maioria, tem noção de que precisa se precaver, né? Então, as pessoas fotografam, por exemplo, o seu cartão no final do mês, né? Para poder documentar. Mas tem gente que não tem esse expediente, tem gente que não tem. Né? Claro. Então, assim, se amanhã ou depois precisar fazer prova de alguma coisa desse tipo, a pessoa tem que ter o documento, né? Outra coisa que é assim importante vocês saberem é o seguinte: quando você quer entrar com uma ação trabalhista, precisa tomar muito cuidado. Porque tudo que você pedir a mais que não tem direito, você vai pagar uma penalidade, que são os honorários da parte contrária. Às vezes, você pede tanta coisa lá que você perde o direito do que você ganha. Você ganha menos do que você vai ter que pagar. Então precisa tomar muito cuidado. O importante também é pedir justiça gratuita. É provar que está desempregado, mesmo que você tenha uma casinha lá, agora, né? Uma pandemia, para não ter obrigação de pagar esses valores. Se você tiver gratuidade, numa execução, o advogado não pode cobrar. Isso é importante também. Então, doutor, é isso que você está falando. Foi uma grande mudança depois que houve essa nova reforma trabalhista, que entrou em vigor, acho que em 2018, né? Porque era muito comum na justiça trabalhista, e os advogados faziam muito isso, estimar o valor. E essa estimativa era feita lá nas alturas. Era chute. Era um chute lá nas alturas. Agora não. Hoje ficou muito perigoso, por quê? Porque com essa nova regra, tudo aquilo que for pedido na ação, né, e que o reclamante não ganhar, a maioria das vezes, grande maioria das vezes, o juiz está condenando o reclamante a pagar o honorário da parte contrária, como você falou. Exatamente. E pode acontecer caso dele ter que pagar muito mais do que tem direito a receber. Né? Claro, então precisa tomar muito cuidado. Outra coisa, o advogado tem que ser uma pessoa que entende do assunto. Isso que eu falo, era bom aqueles advogados antigos lá que já está lá na trabalhista. Isso na prática, que faz, doutor, desculpa interromper, isso na prática significa que uma ação trabalhista hoje é a vida da pessoa. Então, e precisa colocar na inicial todos os cálculos já definidos com convicção daquilo que está sendo pleiteado. Exatamente, isso é importante. Mas então é assim, olha, quando eu li aquele assunto lá no Estadão, acho que a mulher estava escolhendo entre a locação e comer, ela e os filhos, é evidente que ela tem de ir no juiz e falar: olha, excelência, o sujeito aqui está me exigindo o valor inteiro do aluguel, eu não estou ganhando. E ele, entendendo que você não tem com o que comer, ele vai reduzir sensivelmente os aluguéis se não tirar tudo. Ele pode desobrigar. Por exemplo, tem gente que tem 10, 20 casas, tudo no mesmo lugar. Pega um terreno, eles fazem 10 casas. Nessa circunstância lá, o juiz pode até desobrigar a pessoa de pagar aluguel naquele período. Porque como é que você faz? Você foi mandado embora, teu marido foi mandado embora também. Que vida! E como é que você vai fazer? Vai ser com R$700? Não vai. Aí você vai pegar os 700, vai dar para o senhorio que é rico e você vai morrer de fome? Não tem cabimento. Outra coisa que você não sabe. Nenhum juiz está despejando. Nenhum juiz. Isso que eu ia perguntar. Não, então o que você tem de fazer? Mesmo que entrar com uma ação de despejo para você, azar do cara. Porque você vai arguir que a pandemia, que ele não deu desconto, e vai levar pelo menos para ser despejado uns 6 meses. Pô, em 6 meses já passou a pandemia, você pode até arrumar um imóvel melhor. Não é que eu queira que você não pague. Mas você não vai ser bobo lá de escolher. Olha, sem brincadeira. Poxa, ver as crianças passar fome por causa de um desgraçado lá que quer receber aluguel de você, não tem cabimento. Desculpa falar, mas não é normal isso aqui. Mas, doutor, então vamos colocar assim, para evitar essa questão de uma ação de despejo em cima do inquilino, precisa que ele tenha ele tem que entrar, exatamente. Assim, se ele não entrar, o outro vai entrar com a ação e o juiz vai dar prazo para ele pagar a purgação da mora, e se não pagar ele vai ser despejado. É muito mais prático que você se antecipar. Então a orientação é quem estiver nessa situação
de dificuldade de pagar o aluguel, Isso. procure um advogado da área que entenda. Público para também, poder exatamente. entrar com essa ação preventiva. Rapidamente. E mostrar para o juiz o que está acontecendo. Aí encerra o problema. O que eu não quero é que você vai pagar um dinheiro que você não tem e deixar as crianças passar fome. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, olha, a pandemia não é um resfriadinho. Não é. Tem gente que está sarando aí de monte porque tem plano de saúde, fica em lugar separado. Né? Mas olha, quem não tem plano de saúde, não tem nada, a tendência de morrer é muito grande. Eu já vi gente morrer, quase que parente da gente, advogado do escritório morreu. Então, vocês têm que tomar cuidado. Outra coisa, é evidente que você não vai pegar, lá tua filha está com gripe, a nenê não está bem, você vai levar no hospital lá que mistura esse vírus com tudo. Precisa num posto de saúde, com cuidado. Com cuidado, exato. Olha, tem um caso que eu já vi que chama doutor, é bem baratinha a consulta, chega a R$50, doutor não sei o quê, doutor consulta. Olha, eu não conheço o nível desses médicos, mas eles atendem, eles têm um padrão rigoroso lá de limpeza. O legal, gente, às vezes por R$50 que você não gasta lá no doutor consulta, às vezes você chorar lá, ele faz pela metade do preço, você leva a criança e você vem os dois com pandemia. Eu tive um amigo que apareceu, que foi no hospital, pegou, e agora ele fica passando recado desesperado do hospital lá. E outra coisa, eu acho que a pessoa sempre vem com sequela. Ele vai vir surdo, ou vai vir com problema. Estou falando sério, não estou brincando. Se a coisa gravar. Exatamente. Tem que ver aí que comprometeu parte do pulmão. Eu não entendo nada de medicina, mas eu fico preocupado. Então, gente, tem de tomar cuidado, não brinca com as coisas. Não vai levar as crianças para o hospital que você vê que tem um monte de cara lá que está tudo tremendo. Desculpa falar, mas é ruim. E outra coisa, fica longe de chinês, principalmente se come cachorro, gato, se come corvo, aquele outro bicho lá, rato. Não, gente, pelo amor de Deus. Pô, quantas vezes eu vi, quando faziam batida nesses restaurantes chineses, os caras prendiam lá gato depenado, galinha misturada com rato, bicho lá, aquelas comidas lá, tudo no banheiro. Isso é um bando de porco. Não estou generalizando, mas olha, essa gripe aí que veio para cá, veio de lá, como veio a gripe suína e veio um monte de coisa. Gente que come rato cru, vivo, tem que ter medo. Então, enquanto o nosso país aqui não deportar e mandar de volta para a China essa turma que está aqui fazendo confusão e trazendo problema para a gente, vocês têm que tomar cuidado, porque sabe o que acontece? Nós vamos morrer. E daí? É um a menos, o CPF não é. E como é que fica a família? Eu tive caso de um advogado que morreu, 3 dias depois morreu a mãe dele e o pai está internado. Caramba. E porque ele foi no hospital e pegou lá. Para fazer uma. Então, todo cuidado é pouco. O doutor Jorge está aqui, então, e ele vai passar o e-mail dele. Se vocês tiverem dúvidas, ele vai sanar. Doutor, fala aí, doutor. Bem. Doutor, primeiro, assim, rapidinho, agradecer de novo pelo convite, dizer que, infelizmente, a gente acaba vindo aqui para falar desse assunto, né, de desgraça e tal. Infelizmente. Mas, assim... Mas tem coisa boa também. Quem precisar de orientação, quem precisar falar sobre essas questões do imposto, mandou um WhatsApp para 11 99619 9641 ou o e-mail para silvajorge, tudo junto, silvajorge@terra.com.br. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quero mandar um abração para o Valdir e para a Patrícia e dizer para vocês o seguinte, olha, cuida, porque é muito sério o que nós estamos passando. E tenham força, porque já passa e nós vamos continuar nossa vida maravilhosa. Se Deus quiser. Um abração para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.